Eis que você é o pesquisador mais genial e excêntrico do seu planeta. Um dia você descobre que a origem dos habitantes de lá é muito diferente do que ensinam nas escolas. Determinado a revelar a verdade, você constrói uma máquina capaz de viajar entre os planetas. E dessa forma você irá conseguir descobrir o que deseja. Mas algo dá errado, e você acaba caindo num lugar onde tudo é gigante e habitado por criaturas estranhas. Bem-vindo ao mundo de Tiniquim. Vai, filhão! E agora, para conseguir voltar para casa, você precisa da ajuda de um cientista tão maluco quanto você, mas nativo desse planeta. Juntos vocês vão precisar explorar ambientes totalmente insanos e coletar todas as peças necessárias para construir uma máquina que te leve de volta. Prepare-se para uma jornada cheia de aventuras, mistérios e muita diversão em Tiniquim. E família, já deixa aquele like nervoso no vídeo, se inscreve no canal pro Tiniquim vermelho não te explodir, viu? E é nóis! Nebus and I will go to this mysterious planet to uncover the secret of humanity's origins. De começo, oxi, e esse vem em cima de nós? Bora trocar um papo com ele aqui já. Oh, meu filho, perdão. Só tava vendo se você tava tudo bem. É que eu não costumo receber muitas visitas, sabe como é? Sai fora. E depois dessa explicação ele já mete o pé, então a gente é obrigado a sair explorando o mapa aí, pelo menos de início, só pra gente conseguir entender melhor como funcionam as coisas. E a gente encontra essas máquinas que passam um tutorial breve de como a gente pode pular e planar pelas coisas. E com isso a gente já consegue encontrar nosso primeiro Tiniquim. Depois que a gente coleta nosso primeiro Tiniquim, o véi já chama a gente pra conversar pra explicar um pouquinho melhor. Com esse Tiniquim rosa vai ser possível você carregar ou mover objetos muito pesados que isso pra cima em Shuriken nunca conseguiria. Que véi Mas calma chato. lá. Como eles estão te seguindo? Eles odeiam todos aqui. É porque o pai tem um mel aqui, viu? Ah, bom, moleque, mas vamos lá, o que interessa, viu? A gente vai precisar mover esse vaso aqui, viu? Vou precisar de você pra isso. Com a explicação dele, entendemos que precisamos coletar o máximo de Tiniquim rosa para ajudar a gente a mover aquele vaso de lugar. E a quantidade exata que a gente precisa seria 30 Tiniquins. Então assim que eu pego os 30, eu já corro pro jarro pra gente conseguir tirar ele do lugar. Com isso a gente já consegue coletar nosso primeiro item, que seria um óculos que vai ajudar a gente a montar nossa máquina pra gente voltar pra nossa casa. Depois de Tiniquim rosa eles pegam o óculos, eles mandam o óculos direto pra casa do velho. Aí sim conhecemos a oficina de cristal. E a gente chegando lá ele conta que é o local onde ele mora e também monta todo o seu plano pra conseguir montar aquela máquina. E além disso, ele também conta a história de Ardwin, que seria tipo um deus daquele planeta que teve a ideia dessa máquina. E ele também explica que no total são 6 componentes que a gente precisa pra gente conseguir fazer aquela máquina funcionar. E com a coleta do óculos conseguimos o primeiro componente pra montar aquela máquina. E como agradecimento ele lança um sabonete pra gente sair escorregando nas coisas aí. Ele explica pra gente que pra conseguir coletar o segundo componente, precisamos ir pra Sanctar. Mas antes precisamos ir para um local onde que seria a entrada para lá. Ele explica que Sanctar seria um local de peregrinação sagrado dedicado a Ardwin, que seria um deus para eles. Para conseguir coletar o segundo componente, precisaríamos nos encontrar com Solaria. E com isso a gente entende qual seria a nossa motivação para ir para lá, e a gente já abre a porta que faz nossa passagem até o local. Chegando em Sanctar, a gente descobre o maior problema deles, que seria conseguir transmitir o cântico de Ardwin para todos do local. Nossa única dica é que o disco deveria ser inserido em algum lugar, mas ainda não é nos mostrado qual seria o local correto. Então a gente faz um combinado. Caso eu consiga resolver o BO deles, eles me dão o componente que eu preciso para continuar montando minha máquina. E eles topam. E com isso eu já corro para conseguir resolver o problema deles. E no meio do caminho eu acabo encontrando um Tiniquim vermelho.
Depois que eu encontro o primeiro dele, eu percebo que a gente vai poder utilizar ele pra gente quebrar o máximo de obstáculo que a gente encontrar no meio do caminho. Além do Tiniquim vermelho, é nos apresentado o Pólen, que seria basicamente a nossa moeda do jogo. E no final de cada fase, a gente vai poder comprar uma bolha a mais, que vai deixar a gente planar um pouquinho mais longe. E além dos obstáculos, a gente consegue liberar esses atalhos com o Tiniquim vermelho. Além do atalho usando a corda, a gente também libera esse fio através desse bichinho, que parece um bichinho da seda. E com ele a gente sai deslizando de um lado pro outro da fase. E além disso, a gente também utiliza ele pra gente conseguir abrir caminhos pra gente conseguir completar nossa missão principal aqui. O bichinho da seda acaba liberando novos lugares de acesso, liberando futuros lugares que vai me servir para me conseguir completar a missão principal. Mas, além disso, também preciso coletar o máximo de pólen que eu consiga para mim conseguir pegar a bolha no final da fase. E logo à frente eu percebo que eu vou precisar da ajuda do Tiniquim rosa para me conseguir mover alguns objetos. Enquanto eu explorava da pior forma, eu descobri que meu personagem morre caso tenha contato com água. Depois que eu revivi, eu já pego esse Tiniquim rosa e já saí dando um surf pra pegar o máximo de pólen que eu consigo. Logo à frente eu encontro minha missão secundária, mas primeiro eu preciso quebrar essa parede com o meu Tiniquim vermelho. E aqui dentro a gente encontra a Instagret. Ela explica mais ou menos como funciona esse nosso equipamento, que seria basicamente uma câmera antiga, que a gente tira a foto e é revelado na hora a imagem pra gente. E logo à frente eu já encontro o Devakin e a Roxona, então a gente entende qual seria a nossa missão ali. Como a Devakin tá com medo de um objeto escondido dentro do armário, a Roxona manda a gente falar com a Instagret pra gente conseguir tirar uma foto desse objeto que ela tá com medo, pra provar que não é um monstro. Mas como ainda falta Tiniquim rosa pra gente, então a gente não consegue completar essa missão ainda. Depois disso a gente encontra a nossa segunda missão secundária. E basicamente o Arsene perdeu o anel dele dentro da TV, lá ele. Pra gente conseguir abrir essa TV, a gente precisa pegar uma chave Phillips que tá em cima dessa luminária. Mas pra gente conseguir completar essa missão, a gente precisa das duas bolhas. E pra isso a gente tem que coletar o máximo de pólen que a gente conseguir. Então no momento vai ser impossível de eu conseguir completar essa missão. E com alguns Tiniquins rosas, eu consigo fazer algumas coisas básicas, como empurrar essa caneca, pegar essa tecla, não sei o que é isso ainda, e empurrar essa outra caneca. E aqui em cima a gente encontra esses nossos óculos, que vai auxiliar a gente a ver lugares que a gente ainda não foi, e pólen e alguns outros objetos que a gente ainda não pegou. Lá embaixo eu vejo que tem um percevejo doido pulando, então eu vou lá falar com ele pra ver se ele tem alguma informação importante pra passar pra mim. Lá eu descubro que seu nome é Kirikou. Ele explica que o disco deve ser levado até o armário. Eu tento pegar, mas vejo que tem muito pouco Tiniquim rosa, então vou procurar bem mais. Depois que o Tiniquim faz a entrega do CD, eu percebo que a missão ainda não é concluída, então eu percebo que provavelmente eu vou ter que pegar mais peças e colocar naquele rádio velho. E de volta eu vou pro meu binóculo, porque a última vez ele me ajudou bastante a descobrir o que eu deveria fazer. Mas ao mesmo tempo eu lembro que eu tenho uma peça que eu poderia encaixar no rádio, talvez isso me ajude. E era isso mesmo, aquela peça que a gente pegou no início vai servir pra gente conseguir dar play na música pro pessoal daqui. Mas ainda tinha um problema enorme. O fio que ligava esse rádio, ele tava todo desconectado, tava todo arrebentado. Então eu tinha que arranjar alguma forma pra me conseguir ligar ele. Enquanto eu tava procurando como eu poderia ligar meu rádio, eu vejo essa cozinha meio estranha aqui. E descubro que o Percauso, que seria um funcionário dali, roubou uma tecla do piano e fez de mesa. Então eu decido devolver aquela tecla para o piano. É isso, eu mando meus Tiniquins levarem para mim. Depois da entrega da tecla do piano é aberta uma porta pra gente, e a gente não é bobo em nada, então a gente já parte pra ver o que tem dentro. Lá dentro ainda tinha uns Tiniquins pra pegar, alguns pólens, mas o mais surpreendente ainda estava por vir. A gente encontra a Melody, e sem querer a gente encontra a nossa terceira missão secundária e também completa a nossa primeira missão secundária. Como a gente resgata ela, ela agradece a gente dando uma medalha dourada. Lá fora eu encontro o Sicaro. Ele fala pra gente que precisamos entregar 1000 pólens pra ele fornecer a bolha pra gente. Pra isso eu volto a explorar alguns lugares pra ver se eu consigo coletar mais pólen. Mas no meio do caminho eu encontro a Tagarila, que é amiga do Dovahkiin. E dessa vez a gente consegue encontrar o caminho para que a gente consiga ver aquele tal monstro que ele fala que tem. Mas a gente primeiro abre uma passagem para que eles consigam tirar a foto. Depois disso vimos que na verdade o monstro é um dinossauro de pelúcia, gente. Com aquele local aberto eu já volto para buscar nossa câmera pra gente mostrar pra eles que na verdade aquele monstro se trata de um ursinho de pelúcia. Então não precisavam ter aquele medo todo. Depois da foto tirada a gente volta para mostrar para o Dovahkiin e para o Roxona que aquilo na verdade não era um monstro, mas sim uma pelúcia. Como uma forma de agradecimento eles me dão uma medalha, e com isso a gente consegue finalizar nossa segunda missão secundária, faltando somente uma pra gente finalizar as 3 que temos. Como sempre está me ajudando, eu volto lá para o binóculo e vejo que temos uma poltrona que ainda não fomos. Lá tinha muito pólen para ser pego, e além do pólen também eu acabo encontrando um botão.
Apertando esse botão a gente abre um caminho secreto e lá dentro tem a última peça que a gente precisa pra gente conseguir ligar nosso rádio. Beleza, com o último objeto encontrado, eu já mando meu Shinikin rosa carregar até o rádio para que a gente consiga ligar o rádio. E com o rádio ligado, gente, os caras ficam malucos e começam a dançar do Neida. Eu só fico observando mesmo. Conforme combinado, a gente resolveu o BO deles, então eles dão o segundo componente que a gente precisa, que seria o estandarte. Como eu não sou bobo nem nada, assim que ele disponibiliza pra gente o componente, eu já mando meu Shinikin rosa pegar e a gente já leva pra oficina do velho. E como eu já tinha os 1000 pólenes, eu volto lá pra pegar nossa última bolha pra gente conseguir finalizar nossa última missão secundária. Com as 2 bolhas eu consigo planar um pouco mais longe, chegando em um ângulo certo pra eu conseguir pegar a chave. E com a chave a gente consegue abrir nosso caminho e dessa forma a gente consegue entrar dentro da TV. Nossa missão ali seria basicamente fazer ele funcionar de novo, então a gente empurra esse objeto, a TV volta a funcionar e ela gospe o anel do nosso querido amigo. Depois disso a gente já corre lá pra fora pra gente buscar o anel pra dar para o Arsene. E com isso ele fica felizaço, então ele lança um item de colecionador pra gente. E com a última missão secundária finalizada a gente consegue ir embora de boas. Com o nosso segundo componente achado, a gente já coloca ele no lugar e o velho fica todo feliz agradecendo a gente por a gente ter pego aquele componente. Depois disso, ele já apresenta pra gente o nosso próximo componente pra gente fazer a máquina funcionar, que seria um funil. E ele está na terra dos louva-a-Deus, chamado de Colina de Foliena. E com essa info a gente já parte pra lá. Quando a gente chega lá, eles estão putos com a gente já, e saem falando que de maneira nenhuma a gente pode abrir aquilo, porque lá dentro tem vários monstros, e eles mantêm trancado para que ele não consiga sair. E a gente ignora totalmente isso, e logo depois dessa conversa a gente encontra o Shinikin verde. Além do Shinikin, a gente ganha a habilidade de assoprar pra gente conseguir chamar eles. E o objetivo do Shinikin é basicamente possibilitar a gente subir em lugares altos. Além disso, também liberamos o binóculo para ser usado em qualquer momento, com isso nos ajudando a identificar locais que a gente ainda não foi. Assim como eu fazia na fase anterior, eu começo a coletar todos os pólenes possíveis e também os Shinikins que eu vejo no caminho. Botando em prática o Shinikin verde, ele me auxilia a pegar outro Shinikin verde, além de alguns pólenes que estão num lugar um pouco mais alto e que somente com um pulo eu não conseguiria alcançá-los. De entender como funciona um pouquinho o Shinikin verde, eu já procuro minha primeira missão, e a missão que eu acho é a missão secundária. Nessa missão eu encontro o Marsh e Coop, e a minha meta aqui é buscar as partes que faltam desses ossos de dinossauro. E pela orientação deles, no total temos 5 pares de ossos perdidos pelo mapa, e estão bem distantes um do outro. Com essas orientações eu já boto o binóculo para funcionar e vou procurar os locais que estão esses ossos. Mas antes eu vejo algo muito interessante, simplesmente um cacto gigante, e eu sou obrigado a ir lá ver. Tirando ele do caminho eu encontro esse enorme buraco, e nesse buraco achamos a chave que abre o cadeado que estava prendendo o funil. Estamos em perigo, as sombras estão chegando, socorro! Com o funil liberado a gente vai pegar o funil, mas louva-a-Deus mestre fica puto com a gente. Se você fez tolo, grava você tudo os nossos pontos para impedir os planos das criaturas, as sombras forem vão. Foda-se! Bom, depois dessa cena toda a gente vai lá, pega o funil mesmo assim e já manda pra oficina de Crisal. Com isso a nossa missão primária tá concluída, mas a gente tem a missão secundária ainda de montar o dinossauro. Então assim que eu pego a primeira peça do dinossauro que eu acho, eu já saio correndo pra levar para o Marsh. Com a primeira peça no lugar colocado, eu vou para um local onde possivelmente estaria outra parte do dinossauro. Lá eu descubro da pior maneira que as plantas ali seriam carnívoras e acabam me comendo. Depois de um tempo eu consigo achar um local onde tinha uma grande quantidade de pólen, então já pego eles. Mas depois de vários minutos procurando eu não consigo achar nada. Então já meto o pé dali e procuro outros locais que poderiam estar esses ossos. E no meio do caminho encontro essa chave, que futuramente vai ser de uma grande ajuda. Mas como eu não estava conseguindo achar nenhuma parte do dinossauro, eu decido pedir ajuda para o Marsh e para o Coop de novo. Eles mostram novamente onde estão localizados os ossos para mim. Com essas informações eu consigo encontrar o segundo osso perdido, mas para me conseguir coletar eu preciso mandar o meu Shinikin vermelho quebrar todo o lugar. Depois disso eu já vejo com o meu binóculo o terceiro lugar que eu devo ir, e já vou pra lá. Usando meus Shinikins verdes eu chego até o parafuso, que está fechando o local. Eu utilizo a chave que achamos anteriormente para conseguir abrir o local.
Ao entrar lá, eu preciso quebrar uma parede utilizando meu tiniquim vermelho. Depois de quebrar essa parede, eu encontro um outro osso perdido e já volto correndo para levar para eles. Com isso, falta somente um osso para encontrarmos e peço novamente ajuda para eles. E eles mostrando o último local, eu tenho certeza que já passei por lá, já procurei, mas não encontrei nada na última vez, então decido ir lá de novo. Dessa vez eu volto um pouco mais confiante e naquele mesmo local eu olho um pouco mais pra cima e vejo que está bem escondido. E com a última peça pega eu saio correndo pra gente conseguir terminar de montar aquele dinossauro. Dessa forma a gente consegue finalizar nossa missão secundária e como recompensa eles nos dão um artefato. No momento que eu estou indo embora, eu percebo que a missão do pólen ainda não está concluída, então eu volto para coletar a quantidade que eu preciso. Para que eu conseguisse essa quantidade, eu precisei explorar lugares que eu nem sabia que eu tinha acesso, como o teto do mapa. E graças a isso eu consigo coletar um número ainda maior do que eu precisava. Depois disso eu volto correndo para o Sicaro para entregar o pólen, e com isso consigo voltar para a oficina tranquilamente. Chegando lá o Veg agradece nosso empenho para conseguir pegar o terceiro componente, com isso o funil está adicionado à máquina de Ardwin. Logo ele já passa qual será nosso próximo componente, que seria basicamente uma tesoura, que está localizada em Bálnia. Com essas infos a gente já parte para lá. Chegando lá a gente conhece o Chatin, a Clorina e o Dark Julie. E os três acabaram de sabotar a festa das traças. Com isso as traças ficaram com raiva dos besouros. Eles me pedem para que eu consiga trazer a paz entre eles novamente. E para conseguir isso, preciso achar todos os componentes que eles esconderam para que as traças retomem a festa novamente. Em troca eles me deram a tesoura que eu preciso, que seria o nosso quarto componente. E de início nos apresentando um novo tiniquim, o tiniquim azul. E sem o tutorial, o seu uso é muito difícil. Eu tento várias vezes de diversas formas, mas nenhuma dá certo. Depois de várias tentativas eu acabo desistindo e continuo explorando o mapa. Igual as outras fases, eu vou pegando todos os pólenes que eu encontro junto com os Shiniquins. E saio quebrando todos os obstáculos que futuramente eu teria que quebrar para conseguir completar alguma missão. Depois disso eu me deparo novamente com a dificuldade de usar o Tiniquim azul. Tento novamente de várias formas, mas nada. Até que eu vejo um aparelho que nos dá uma dica. Depois da explicação eu entendo como ele funciona. O seu modo de uso seria basicamente mirar no chão para criar um fio de eletricidade, do ponto onde tem energia até o fio que está desconectado. Depois de finalizar essa ligação, eu consigo abrir a ventilação para a gente conseguir prosseguir na missão. Chegando no outro lado, sou apresentado a um ambiente que parece uma lavanderia, só que tudo enorme, tendo alguns objetos bem exóticos. De cara eu já encontro Clorina com Algazarra. E a Clorina na noite anterior tinha cortado a brisa da Algazarra e do resto das traças estragando a festa deles. E a minha missão ali seria basicamente fazer com que acontecesse uma festa, para que todas as traças voltassem a se falar com os besouros. Mesmo não sabendo por onde começar, eu já starto essa missão. De começo eu já encontro o lugar que eu preciso fazer a conexão entre os Shiniquins azuis. E já faço a conexão para não esquecer depois. Após a conexão, é ligado o sistema de ventilação. Volto para explorar alguns lugares e eu vejo que aqui vai ser necessário achar uma chave para conseguirmos abrir essa porta. Continuo com a exploração e acho um navio naufragado. Até tento tirar com meus Shiniquins, mas sem sucesso, porque eu ainda tenho um número abaixo do que aguenta o navio. Depois disso eu sigo explorando alguns lugares. Até que eu acho um lugar que tem esse mini caderno, já mando meus Shiniquins carregarem ele. E vou abrindo passagem até chegar no local que eu preciso ser levado. Quando eu vejo, ele está parado na frente da porta, então eu preciso abrir a porta para que eles consigam passar. Mas sem a chave isso é impossível. Então eu deixo isso pra lá e volto a explorar. Acabo achando esse lugar cheio de toalhas que tem uma tomada escondida. E já mando meus Shiniquins fazerem a ligação pra mim. Com ele ligado, a máquina de lavar é aberta. Então decido ir lá explorar, mas parece que ainda não consigo fazer nada. Eu até faço uma torre com meus Shiniquins, mas sem sucesso nenhum. Como eu estava sem opção, decido usar meu binóculo para localizar algo. Até que eu acho algo bem interessante no teto. Chegando no local eu acabo encontrando uma passagem, que me liga com o lugar que eu estava anteriormente. E lá tem um pólen que eu consigo coletar, depois de coletado eu volto.
No meio do caminho eu encontro uma espécie de raio laser e já mando meu Tiniquim pegar, que provavelmente vai ser bem importante no futuro. No momento que eu liguei minha máquina, eu acabei liberando esse caminho, mas eu ainda não tinha visto, então eu decido entrar logo nele. Lá dentro eu entendo que eu preciso planar até chegar ao outro lado, mas não é tão fácil quanto parece, eu consigo passar somente na segunda tentativa. Chegando lá tem alguns obstáculos que eu preciso passar, e acabo morrendo algumas vezes até conseguir. Passando todos os obstáculos encontro um anel, que provavelmente é do louva-a-Deus, que está do lado de fora. Mas antes de entregar para ele, eu preciso fazer essa conexão do Tiniquim azul para mim conseguir abrir a porta para eu sair. Quando eu saio do local, em vez de dar o anel pro louva-a-Deus, eu vou correndo pro suporte que eu tinha visto pra gente colocar aquele raio laser. E quando eu conecto ele ali, eu descubro que ele é a luz da nossa festa. Bom, como eu já estava perto do navio e eu tinha uma quantidade muito boa de Tiniquim rosa, eu mando eles buscarem o navio pra mim. Enquanto eles levam o navio, eu já levo o anel para o louva-a-Deus. Na hora que eu entrego, ele já manda: Eu não sou mais uma traça vulgar de rua. Não me pergunte por quê, mas eu jurava que isso era o louva-a-Deus. E não entendi por que ele mandou essa frase pra gente. E ele me agradece me dando um... Não sei o que é, mas eu aceito. Com isso eu completo uma das 3 missões secundárias. Depois eu volto pra comprar nosso navio sendo carregado. Não sei por qual motivo, mas ele acaba sendo jogado dentro da pia. E eu deixo por isso mesmo. Enquanto eu andava pelo mapa, sem querer acabo encontrando a nossa chave. Com isso consigo abrir aquela porta. Com a chave pega, eu saio correndo para me conseguir abrir aquela porta. Com a ajuda dos meus Tiniquins, eu consigo chegar de uma forma muito fácil até onde a chave deve ser encaixada. Vejo que meus Tiniquins estão seguindo uma rota para entregar aquele caderno. Então eu vou até o local onde vai ser entregue e lá temos um outro caderno. E no mesmo momento que eles deixam o caderno lá, pego esse outro caderno para levar. E com isso a gente faz uma troca-troca de caderno. Bom, depois disso eu fico observando onde que meus Tiniquins vão levar aquele caderno. Descubro que realmente eles fizeram um troca-troca de cadernos. Enquanto eu levei um pra lá, eu trouxe o outro pra cá. Então fica nisso. Então eu acabo descobrindo na verdade que aquilo é uma homenagem. Enquanto o besouro desenhou a traça também desenhou o besouro. Então, fiz na verdade a ligação entre os dois. Como agradecimento que eu uni os dois, eles acabam me dando um anel deles. Eu já vou correndo lá pra pegar. E com isso eu consigo completar a segunda missão secundária. Beleza, depois dessa história de amor, eu volto pra missão principal. Então, como toda festa tem um som, eu preciso arrumar a música pra essa festa. E pra isso, eu acho uma ligação pra ser feita até o rádio, utilizando meu Tiniquim azul. Depois que eu faço a ligação, me parece que o som travou, mas como eles não reclamam, parece que deu bom, então deixo dessa forma mesmo. Com o som ok, só preciso continuar explorando para saber qual outro item que eles precisam para completar a festa deles. Enquanto eu explorava, eu encontro esse armário. Lá dentro tinha alguns Tiniquins, mas também tinha nossa terceira missão secundária, que seria limpar esse ursinho, do nosso querido amigo. E a gente acaba descobrindo que aquela máquina vai ser utilizada nesse momento. E pra máquina funcionar eu preciso apertar esse botão, então já saiu correndo pra limpar logo esse ursinho pro nosso querido amigão aí. Quando a gente devolve aquele ursinho todo cheiroso, o Domain ele fica todo feliz e acaba dando um presente pra gente, e a gente não recusa nada, né? E como coincidência ele também dá um anel pra gente, então a gente consegue finalizar nossa terceira missão secundária, sim finalizando todas possíveis nesse mapa. E no meio do caminho a gente encontra o Sicaro. Então a gente consegue solicitar a bolha pra ele, já que a gente tem quantidade de pólen necessária pra gente conseguir liberar uma outra bolha. Gente, depois de um bom tempo explorando, eu consigo identificar o que faltava pra gente completar aquela festa. Era somente um shampoo. Então eles criam muito sabão nessa festa. Então a gente joga o shampoo lá embaixo e a festa começa.
Bom, mesmo não fazendo sentido nenhum essa festa, eu consigo fazer a festa voltar ao normal e consigo uni-los novamente. Então minha missão aqui está feita. Então eles me disponibilizam a tesoura e já pego e já volto para a oficina de Crisal. Com isso já pegamos 4 dos 6 componentes que precisamos. Agora precisamos coletar o infusor de chá. Esse componente fica em Ambrose. Mas para chegar lá precisamos passar pelo transidor. Seria basicamente uma ligação entre os lugares. Chegando lá eu vejo que é o local onde começamos o jogo. Ele manda a gente subir nesse fio de seda que nos leva até uma enorme porta. E atrás dessa porta está localizado Ambrose. Mas antes disso precisamos coletar uma chave para conseguirmos abrir essa porta. Com isso já vou lá para cima. Chegando lá em cima eu coleto alguns chiniquins para me ajudar e saio empurrando alguns objetos, ligando alguns fios que eu encontro no meio do caminho. Mas eu ainda não sei exatamente onde eu posso procurar essa chave. Então eu saio explorando tudo. Encontro alguns lugares meio estranhos, mas nada de relevante. Até que... escondido eu encontro um pedaço de papel com um número. E logo depois eu encontro um outro papel com um outro número. E logo à frente eu encontro uma espécie de certificado que está faltando um ano de formação até então da pessoa. E logo do lado eu vejo que temos um cofre aparentemente, então a gente precisa ligar aquele cofre. Então eu já pego meu chiniquim azul e já corro pra gente ligar esse cofre. Com ele ligado a gente só precisa dos números pra gente conseguir colocar a senha no cofre. Depois de um tempo eu acho o nosso terceiro número, então eu volto correndo pra gente colocar no nosso certificado. E para finalizar eu consigo achar nosso último número. Ele estava bem escondido no meio de algumas pastas. Então eu volto para o nosso certificado e para o nosso cofre, então eu já começo a colocar os números no cofre para a gente conseguir abrir ele e conseguir pegar a chave. E depois de um bom tempo apanhando eu consigo colocar a numeração certa no cofre e ele se abre. E com isso eu já pego a chave correndo e volto para a porta para a gente ter acesso a Ambrose. Chegando lá, somos apresentados ao Ceros, que seria como prefeito de lá. No momento que chegamos, notamos que está acontecendo uma rebelião da população, devido à falta de atenção que a burguesia está tendo com o resto da população. Como um ato de rebeldia, a população acabou escondendo os ingredientes que fazem o bolo, que seria uma refeição obrigatória para a cerimônia dedicada a Ardwin. A missão lá é pegar esses ingredientes e restabelecer a paz entre a população dali. Com isso, somos introduzidos a Ambrose. Comentamos com Ceros que precisamos de um componente específico. Ele fala que se caso ajudarmos ele, ele vai nos fornecer o que queremos. Além disso, temos a ajuda do Remy, para nos auxiliar na procura dos ingredientes. Bem no início da fase sou apresentado ao novo Chiniquinho, o Chiniquinho amarelo. Bom, como não é explicado como funciona o Chiniquinho amarelo, eu nem tento usar ele. E como sempre eu saio pegando tudo que é possível, desde Chiniquinho até os Pollens. Depois de um tempo explorando, eu acabo achando nossa primeira missão secundária. Pelo que eu entendi, eu preciso fazer uma pipoca pra eles. Mas pra isso eu preciso achar os grãos. Então eu decido explorar o mapa primeiro. No meio disso eu encontro esse sinal amarelo no chão e descubro que meus Chiniquins servem pra me criar caminhos. E logo ali do lado eu já acho o nosso primeiro ingrediente para o bolo, que seria o ovo. Depois eu encontro essa conexão de energia aqui. E eu vejo que ele faz nosso micro-ondas ligar, mas eu não sei pra que ele vai servir ainda. Beleza, a gente abre ele, mas aparentemente não tem nada dentro. Eu olho pra trás e eu vejo que meus ovos estão parados, então eu percebo que eu preciso criar um caminho utilizando meu Chiniquins amarelo. Depois que eu criei esse caminho, eu percebo que do outro lado também vai ser preciso criar. Então eu chamo os que estão do outro lado pra me ajudar desse lado. Depois de montar, eles vêm todo pimpolho. Depois eu encontro esse post-it, mas sem orientação nenhuma eu não sei o que eu preciso fazer. Então eu saio andando pelo mapa, até que eu chego em cima dessa geladeira, e eu quebro esse pedaço de gelo que estava impedindo dela ser aberta. Entrando lá dentro eu vejo que só tem pólen, então eu decido pegar utilizando sei lá quanto chiniquim, e depois disso eu já vazo embora.
Voltando para nossa missão principal, que é montar um bolo gigantesco, eu já vou correndo para falar com o Barry. Ele fala que ainda precisamos achar uma farinha de lentilha. Ele fala dos ovos, mas os ovos foi a única coisa que eu encontrei. Também temos açúcar, além do fermento em pó. E por fim o iogurte e a manteiga, que estão escondidos na parte de baixo da geladeira. Com essa info eu consigo pegar nosso segundo ingrediente, que seria o açúcar. Para eu conseguir pegar, eu preciso mandar meu Shiniquis vermelho abrir a caixa para mim. Com ela aberta, lá estão elas. E já mando meus Shiniquis rosas pegar cada açúcar que tem ali pra gente meter no bolo. Depois disso eu já parto para pegar a farinha de lentilha, mas eu percebo que meus Shiniquis rosas não são o suficiente para isso. No meio do caminho, sem querer, eu encontro essa espiga de milho. Então provavelmente aquela nossa missão secundária de fazer pipoca pro pessoal, a gente vai conseguir completar através dela. E eu vejo que na trajetória dos meus Shiniquins ali não tem nada pra eles conseguirem atravessar de um lado pro outro. Então eu sou obrigado a criar vários caminhos utilizando meu Shiniquin amarelo. E como a gente passa ali perto da tigela pra gente fazer nosso bolo, eu já deixo nosso açúcar lá dentro. Depois eu preciso voltar pra continuar fazendo meus caminhos com o Shiniquin amarelo. Depois de tudo isso eu descubro qual seria a função do micro-ondas aqui. Beleza, com as pipocas feitas é só a gente levar lá pro pessoal. Mas no meio do caminho acaba encontrando sem querer nossa outra missão secundária. Nessa missão precisamos ajudar o estagiário e pegar o anel que ele perdeu dentro desse cano. E com essa info a gente já parte pra dentro do cano. E o requisito mínimo ali seria basicamente a gente ter 5 bolhas. Então seria o número exato que a gente tem no momento. Chegando lá a gente é obrigado a estourar essa parede com um Shiniquin vermelho. Nosso objetivo ali seria basicamente deslizar pela linha branca, mas isso se tornou muito difícil. Eu morri várias e várias vezes até conseguir chegar no final. Depois de morrer várias vezes eu consigo encontrar a saída. E logo à frente está o anel. E eu quebro essa parede que nos leva novamente ao Espagiari. E logo que a gente dá pra ele o anel, ele dá pra gente um veneno, cara. Ele dá um veneno pra gente como agradecimento. E dessa forma eu consigo concluir a primeira missão secundária. No caminho que eu tava seguindo pra gente encontrar a pipoca, sem querer eu acabo encontrando o nosso fermento, que tava logo acima da nossa tigela do bolo. Depois disso vamos falar com a Micheline. Entregamos pra ela aquelas pipocas. Com isso completamos nossa segunda missão secundária. E como agradecimento ela nos fornece um esboço de algo. Mas o que vale é a intenção, né? Vendo que eu consegui bastante Shiniquin rosa, eu volto para buscar a farinha que antes não conseguimos. E como aconteceu com a espiga de milho, eu preciso criar caminhos utilizando meus Shiniquins amarelos para que eles consigam levar a farinha até a tigela de bolo. Com isso, conseguimos colocar mais um ingrediente. No caminho, enquanto eu estava indo até a geladeira, eu encontro mais ou menos o que seria uma caricatura, mas eu não sei o que eu preciso fazer com elas, então eu só mando meu Shiniquin pegar e eu saio carregando elas por aí. Nesse momento eu estava meio perdido, não sabia o que deveria fazer, mas ao abrir o binóculo eu vejo que esse post-it estava brilhando. Então eu vou até lá e descubro que eu preciso colar esse desenho nele. Bom, e depois dessa descoberta, eu encontro meu segundo post-it, meu terceiro post-it e meu quarto post-it, fica faltando somente 2. No meio do caminho eu acabo encontrando essa conexão de energia que eu ainda não tinha feito. E com ele ligado eu aciono a alavanca e meu pão sai voando. E dessa forma abrindo o armário que estava trancado. E com isso a gente tem acesso a um lugar secreto. Lá em cima eu descubro que é o local onde está escondida a chave, que possivelmente tranca a geladeira. E era isso mesmo, com a geladeira aberta a gente consegue pegar nossa manteiga e nosso iogurte. De começo eu pego a manteiga. Assim como eu precisei fazer com os outros ingredientes, eu preciso fazer uma escada utilizando meus Shiniquins amarelos, para que eles consigam chegar até a batedeira. Enquanto eles estavam levando a manteiga, eu fui lá buscar o iogurte, e assim como eu fiz com a manteiga, eu preciso montar todo o caminho novamente para chegar até a batedeira. No meio do caminho eu encontro um Cicaro. E como eu tinha pegado uma grande quantidade de pólen, eu troco o pólen pela bolha. Voltando para a missão principal, eu vejo que o iogurte fica preso em um local porque eu ainda não tinha montado o caminho. E com o caminho feito, os Shiniquins levam ele até a batedeira. Com isso, colocamos todos os ingredientes necessários para a gente fazer o bolo. E com ele pronto, eu já pego ele e mando pro forno. E com o bolo pronto, nossa paz na cidade está totalmente restaurada.
O nosso quinto componente liberado, eu já mando meu Shinikin rosa ir lá pegar. Mas eu lembro que eu tenho duas coisas pra fazer. A primeira seria montar o caminho para os Shinikins conseguirem voltar pra casa. E o outro seria completar nossa última missão secundária, que seria basicamente colocar esse desenho em post-its. A primeira coisa foi fácil, consegui montar todo o caminho para meus Shinikins. E com isso eles jogam um quinto componente para a oficina de Crisal. Mas a missão secundária eu demorei um bom tempo, até precisei da ajuda do binóculo para ver se eu encontrava o último lugar para pôr o desenho. E com ele encontrado eu já coloco ele no lugar. Com isso o Milituda fica felizaço com a gente e já lança uma flor pra nós como agradecimento. E a gente já vai lá buscar correndo. E por fim eu chamo meu Shinikin pra voltar comigo e acabo finalizando aquele mapa. De volta à nossa oficina já encaixamos nosso quinto componente. Logo depois Leme já mostra pra gente nosso último componente que precisamos para finalizar a máquina. Nem ele mesmo sabe o que é aquilo e acaba chamando aquilo de coisa. E também fala que esse componente está presente no parque de Celerium. Mas para chegar lá precisamos passar novamente por Transidor. Com isso já partimos para lá. Na sua entrada a gente percebe que realmente se trata de um parque, porque precisamos de ingresso para conseguir entrar. E graças ao Leme que arranjou ingresso pra gente, conseguimos entrar numa boa. Ao entrarmos encontramos Walter, que aparentemente é o dono do lugar. Ele fala que ali é um lugar que todo sonho se torna realidade. Ele fala que Celerium realiza qualquer desejo que queremos, então já peço o nosso componente. Ele libera sem nenhuma dificuldade, e com isso eu fico até desconfiado. E no meio dessa negociação aparece o Mickey, falando que aconteceu alguns B.O.s no parque e precisava de uma ajuda para corrigi-los. E eu devia desconfiar. Como eu estava lá, o Walter propõe que eu corrija as coisas, e eu sou obrigado a aceitá-las. Em troca, ele me dará o último componente. Então dessa maneira startamos nossa jornada em Celerium. E o Leme me auxilia falando as coisas que eu preciso fazer, como achar um pedaço de pista, achar um carro, liberar os espectadores e achar uma taça. Eu starto o mapa como sempre, pego todos os Shinikins que eu encontro e todos os Pollens também. Depois de liberar muitos caminhos, libertar vários Shinikins que estão presos e liberar alguns atalhos, consigo quase 100 Shinikins comigo. E aparentemente acho o meu primeiro norte no mapa, que é ligar na energia esse fio desconectado. Com a ligação feita, a gente consegue ligar o trem novamente, liberando o pessoal que estava preso. Com isso, conquistamos uma das etapas da missão primária. E no meio de tudo isso, eu acabo encontrando nossa primeira missão secundária, que seria pegar esses animais de madeira e colocar nesse pau. De início eu consegui encontrar 3 animais, o primeiro sendo um dinossauro voador, o segundo um gato e o terceiro sendo um jacaré. E cara, depois disso eu confesso que fiquei bem perdido no mapa. Fiquei um bom tempo sem conseguir fazer e achar nada, então tive que apelar para o binóculo. E com ele eu consigo achar nosso carro, que seria um dos itens que ajuda a gente a completar uma das etapas da nossa missão primária. Igual a fase anterior, eu preciso montar um caminho utilizando meu Shinikins amarelo, para que o carro consiga chegar no caminho indicado. Mas eu acabo vendo que temos um obstáculo na frente, com isso nossos Shinikins não conseguem levar nosso carro até o local indicado. E eu vejo que tem uma corda que precisa ser puxada para esse obstáculo sair da frente, então eu já parto para lá. No meio do caminho encontro um outro animal de madeira, que seria a nossa missão secundária, e já mando meu Shinikin lá pegar. Enquanto eu estava subindo a torre, eu também encontro uma flecha e levo até o local onde tem um arco. Com o arco e flecha no jeito, eu tenho um Shinikin suficiente para acionar o equipamento. E com isso a gente estoura um balão. Com isso eu entendo que eu preciso estourar alguns balões que estão ali para eu completar uma das missões secundárias. No meio do caminho eu também vejo que um elefante de madeira está preso, por causa de um obstáculo, e já mando meu Shinikin vermelho quebrar esse obstáculo. Eu também preciso montar o caminho para que ele chegue até lá embaixo utilizando meu Shinikin amarelo. Com ele lá embaixo, eu volto para a torre e levanto a porteira que estava segurando eles lá embaixo. Com isso, o carrinho começa a percorrer o caminho que ele deveria estar. Bom, com o carro no jeito eu finalizo a segunda etapa da minha missão primária e já volto para explorar o mapa. Quando do nada eu encontro essa espada enfincada no teto e eu não perco tempo e já mando meu Shinikin pegar ela.
Beleza, com ela tirada do teto eu vejo que eu tenho um longo caminho pra percorrer. E vou seguindo meu Shinichins e criando caminho quando necessário. Cara, até que chega um ponto que realmente eu não sei o que fazer. Tem uma lacuna de espaço ali e não tem nada pra me colocar no meio. E sem opção nenhuma eu encontro esse bichinho gente boa e peço uma dica pra ele. Eu deveria fazer uma ponte aqui, mas tô numa preguiça. Bom, a frase dele não faz sentido nenhum. Mas quando ele fala em ponte, eu olho pra cima e acabo achando um guindaste que tá segurando algo que pode nos ajudar. Mas ao subir lá eu vejo que provavelmente vou precisar de energia elétrica ou algo do tipo para fazer ela funcionar. No momento que eu estou quase desistindo, eu encontro esse castelo brilhando em rosa e decido mover ele de lugar. E bingo, atrás dele tinha uma tomada que poderia fazer ligação até o nosso guindaste. E com essa info eu vou o mais rápido que eu consigo para ligar esse guindaste. Com ele ligado o botão fica disponível e já mando o Shinikin lá apertar. E com isso nossa ponte acaba sendo encaixada no local para nossos Shinikins passarem com a espada. Depois disso eu fico bem de boas, mas logo na frente nossa felicidade acaba. Vejo que tem um portão, mas ela está fechada e eu preciso arranjar alguma forma de abri-lo. Do lado do portão eu vejo esse peso, eu jogo meus Shinikins nele e o portão abre, e essa foi bem mais fácil do que eu esperava. E galera, tipo assim, do nada meus Shinikins ficam puto com o dinossauro e já mete uma espadada na cara dele. E a gente descobre que somente dessa forma a gente conseguiria o terceiro item da nossa missão primária, que seria o troféu. Com ele dando sopa a gente já parte lá pra pegar ele. E durante a nossa volta encontramos nosso último animal de madeira perdido, que seria a cobra, e já pego ele também. Com isso o Shiro nos agradece lançando um peão pra gente, não sei o que vai agregar, mas tudo bem, né? E com isso completamos nossa primeira missão secundária. Também achamos o local onde fica o troféu, ao colocar eu pensei que daria um super efeito, mas não acontece nada. Depois de um bom tempo procurando, eu consigo achar a peça que faltava. Com isso podemos completar todas as etapas da missão primária. Mas antes eu preciso criar um caminho de Shinikin amarelo para eles terem acesso à pista. E depois disso, o parque está liberado novamente. Bom, depois dessa festa toda, eles me dão o último componente conforme combinado. Eu já mando meu Shinikin pegar. Com o componente entregue lá na oficina de Crisal, eu poderia muito bem ir embora, mas eu ainda tinha aquelas duas missões secundárias para finalizar. Logo de início eu já encontro essa bola. Eu lembro que uma das minhas missões era estourar os balões que estavam presos no ar. Então eu já pego ele que eu sei que futuramente vou usá-lo. Depois disso já encontrou um Sola, e com isso eu consigo localizar minha última missão secundária. Ele me explicou que precisava de um objeto que estava com a formiga. Com essa info eu já parto para lá. 1000 milhões de anos depois... Chegando lá eu conheci o Spock. Ele me explica que para eu conseguir aquele objeto que o Han Solo quer, eu preciso fazer alguns favorzinhos para ele. E seria basicamente estourar todos esses meteoros que estão planando por aí. Beleza, com essa missão em mãos, eu já parto para a destruição do primeiro meteoro. E para isso eu preciso ficar atacando meus Shinikins vermelhos até que ele se quebre. Com o nosso primeiro destruído, eu já parto para o nosso segundo. E nele eu gasto muito mais Shinikins. E logo à frente eu já encontro o nosso terceiro e o nosso quarto asteroide, mas eu percebo que meus Shinikins vermelhos estão acabando, então eu acabo achando um lugar que tem alguns armazenados ali e acabo pegando eles. Com essa quantidade eu consigo quebrar o quinto e o sexto asteroide, com isso ficando pendente somente o sexto, que seria o último. E nesse último eu não consegui ângulo de jeito nenhum para me conseguir destruir. Eu até fiz uma torre utilizando meus Shinikins verdes, mas nada. Com isso, para não perder tempo, eu decido levar aquela bolinha que eu achei anteriormente para o local onde a gente estava estourando as bexigas. Encaixado no canhão, eu já meto um Shinikin lá, e eu ativo ele, estourando o segundo balão, ficando pendente somente uma. E logo abaixo eu vejo que temos uma catapulta, que já está no jeito, e eu só preciso atacar um Shinikin lá para ativar ele.
Depois que a gente estoura o terceiro, o Carvanal fica puto com a gente, porque ele inventou essa brincadeira pra ninguém vencer. Como uma premiação, ele lança essa mansão pra nós aí. Mas antes de resgatar o prêmio, eu volto para a missão do asteroide, e eu acho um jeito que seria sair planando até lá e atacar quando estiver bem perto do asteroide. Com isso, o Spock libera que a gente pegue o anel dele. Com o anel liberado, depois de quebrar todos os asteroides, a gente já lança pro Han Solo. E como agradecimento ele lança um globo terrestre, com isso a gente consegue concluir as 3 missões secundárias além da principal desse mapa. Mas eu lembrei que faltava a pira do pólen, eu precisava de uma certa quantidade para lançar pro Sicaro. Com a quantidade certa eu já vou falar com ele, e com isso conseguimos pegar outra bolha. E agora sim a gente consegue voltar para nossa oficina de Crisal, pela última vez. Voltando pra oficina, o velho fica todo emocionado com a gente. Não tenho palavras. Muito obrigado, de verdade. Dessa forma a gente encaixou o último componente da máquina e bora voltar pra casa. Mas gente, na hora que iríamos decolar, dá algum BO na máquina e descobrimos que está faltando algo para conseguirmos decolar com ele. E no momento que tentamos decolar, acabou abrindo uma passagem no teto. O Lei me mandou ir lá ver se a resposta estava lá. Bom, chegando lá, era um ambiente totalmente diferente do resto, parecia um lugar abandonado e sujo. Tocava uma música que aparentemente já conhecemos, mas não lembro da onde. Logo à frente vimos um quadro com 2 pessoas, e assim somos apresentados ao último refúgio. De começo a gente já vai para um dos únicos lugares que dá pra ir, que seria essa casa. Lá em cima eu encontro um ser, eu não consigo identificar o que é, e ele só fica gemendo, e ainda por cima nos xinga. Como não tem muito o que fazer aqui, consigo identificar o que precisamos fazer, que seria parar com essa música, então eu já mando o Shinikin nele. My favorite song. Who did that? Who goes there? E acabamos descobrindo que aquele ser estranho é na verdade Arduin, o mesmo que todos nesse local idolatram. Como a conversa com ele é longa, vou destacar apenas os pontos mais importantes. No início ele se apresenta e se declara como o salvador deste mundo. Surpreendentemente, ninguém antes de nós havia encontrado Arduin. Descobrimos também que todo o local que exploramos até agora é na verdade a casa dele. Logo depois ele começa a falar de uma forma estranha, admitindo que na verdade ele se considera um fracassado. Isso soa confuso, até ele explicar que o produto que ele desenvolveu deveria diminuir apenas um pouco o tamanho das pessoas, mas deu tudo errado rapidamente. Arduin passou milênios tentando consertar esse erro, mas sem sucesso. Ele usava o seu próprio corpo para suas pesquisas, o que explica sua forma robotizada. Descobrimos que tudo ao seu redor está preso no tempo, o que explica porque algumas coisas parecem intactas, mesmo depois de tanto tempo. A conversa toma um tom sombrio, quando ele revela que causou a extinção da população mundial, o que faz se sentir mais como um demônio do que como um deus. Ele também nos conta que sua família foi afetada por tudo isso e não sobreviveu. Quando mencionamos que viemos de Edge, Arduin comenta que esse era um dos planetas preparado como refúgio caso algo desse errado. Ele se alegra em saber que a raça humana conseguiu sobreviver. Após todo esse discurso, o maior desejo de Arduin é voltar a viver entre os seres humanos. Ele se oferece para nos ajudar construindo a máquina, pois também deseja voltar ao planeta em que vivemos. Ou seja, Arduin revela que seus experimentos falharam, causando a extinção da humanidade, deixando tudo ao seu redor preso no tempo. Ele lamenta ter perdido sua família, e deseja ajudar a reconstruir a máquina para voltar ao planeta reserva. Com isso, retornamos até o Leme. Quando chegamos lá, os dois trocaram elogios um ao outro. Arduin explicou que a dificuldade em fazer a máquina funcionar na época era a falta de uma fonte de energia potente o suficiente. No entanto, com nossa ajuda podemos encontrar um objeto capaz de fornecer essa energia. O objeto que vai nos salvar é um osso do nosso cachorro, que só foi mencionado na introdução do jogo e não apareceu mais na história.
Arduin revela que aquele osso contém uma quantidade de energia enorme, muito maior que ele imaginava, e que pode ser a chave para a nossa saída. Com um tom triste, Lemmy finaliza a conversa, e com isso partimos. Bom, agora vamos para o momento teoria. Pesquisando na internet, não encontrei nenhum resumo ou teoria sobre esse jogo. Então tentei reunir o máximo de informações que o jogo nos fornece e trazer para vocês de uma forma resumida e um pouco divertida. Agora sobre a teoria do comportamento de Arduin revelado no final. Sabemos que ele causou a extinção de uma grande parte da população mundial, devido ao seu experimento para diminuir o tamanho das pessoas. O jogo não explicou o motivo por trás disso. Mas, olhando mais criticamente, talvez isso esteja relacionado ao crescimento exponencial da população e escassez de alimentos. Reduzir o tamanho das pessoas poderia ter sido uma tentativa de resolver o problema de falta de alimentos, fazendo com que eles fossem mais compactos, facilitando o controle da alimentação. Bom, isso na verdade é apenas uma teoria que eu elaborei depois de terminar o jogo. E é isso, família, agradeço demais vocês terem ficado até o final. Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele likezinho. E até o próximo vídeo.